Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações que se dedicam a fortalecer a educação e a prática esportiva dos alunos. Antes de mais nada, quero pedir que, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro dos novos conteúdos postados aqui no canal. E não esqueça de dar aquele joinha lá nos vídeos. Se liga aí, que vai começar mais uma aula de matemática. Vamos lá, pessoal. A aula de hoje é sobre quadriláteros. Hoje nós vamos falar algumas propriedades e vamos aprender a calcular a área desses quadriláteros. Aí aqui vamos relembrar qual é a definição de quadrilátero. O que são quadriláteros? São polígonos que possuem o quê? 4 lados, 4 vértices e o quê? 4 ângulos internos. E possuem também 2 diagonais. Oi, Letícia, tudo bem? Boa tarde, professora. Tudo bem? Boa tarde. Então, a gente está relembrando o conceito de quadriláteros e hoje nós vamos ver algumas propriedades de alguns quadriláteros e vamos ver como calcular a área desses quadriláteros. Então, aí definimos o que é quadriláteros, né? São o quê? São polígonos de 4 lados, resumindo. E eles possuem o quê? 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. E possuem também 2 diagonais. Ah, professora, mas o que é diagonal? Diagonal de um polígono é o quê? É o segmento de reta que une um vértice, que une 2 vértices, né? Não consecutivos. E o que são vértices? É o encontro dos lados. Aonde o ponto onde os lados se encontram, aquilo ali é um vértice. E a diagonal... O que é a diagonal? A diagonal é o segmento de reta que liga 2 vértices não consecutivos. Então, vamos lá. Ó. A gente já viu que quadriláteros são polígonos de 4 lados. E quanto aos seus lados, os quadriláteros se dividem em quê? Paralelogramos, trapézios e não trapézios. E aí a gente vai ver primeiro paralelogramos. O que é um paralelogramo? O que é? É o quê? É todo quadrilátero que possui o quê? 2 pares de lados paralelos. Ou seja, ó, aqui, ó, esse é paralelo a esse lado e esse é paralelo a esse. A mesma coisa para os outros, ó. Esse lado aqui com um tracinho é paralelo a esse que tem um tracinho e esse lado aqui é paralelo a esse. Então, eu tenho o quê? 2 pares de lados paralelos, ó. Só que aqui, ó, além desse losango aqui ter 2 pares de lados paralelos, os lados são congruentes, ou seja, tem mesma medida. A mesma coisa com o quadrado. Ó, são 2 pares de lados paralelos. Ó, esse paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Então, ó, dentre os paralelogramos, existem o quê? Quadriláteros importantes, como o retângulo, o losango e o quadrado. Esse daqui é o paralelogramo propriamente dito. E, por exemplo, o retângulo, ele não deixa de ser um paralelogramo, porque a gente a gente olha para esses polígonos aqui e a gente tem o hábito de falar que só o primeiro é paralelogramo, mas não. De acordo com a definição, todos esses são paralelogramos. Então, vamos lá. E os trapézios? Ó, definindo o trapézio, possui o quê? Um par de lados paralelos. Ou seja, só tem 2 lados paralelos, ó. Esse com esse, ó. Esse com esse. Ó, esse aqui com esse aqui, esses 2 lados são iguais. Mas não são paralelos. Ó, esse aqui é paralelo a esse. A gente tem o quê? 3 tipos de trapézio, ó. Que é o trapézio retângulo. Por que retângulo? Porque eu tenho o quê? 2 ângulos retos. O isósceles, por quê? Porque eu tenho o quê? 2. Isso a gente vai ver mais lá na frente, que isso também é uma propriedade. 2 lados, o quê? Eu tenho um par de lados paralelos e o quê? 2 lados congruentes. E aqui, ó, um par de lados paralelos e o quê? Os lados têm medidas diferentes. E esse daqui são o quê? São quadriláteros, mas não são
nem paralelogramo e nem trapézio. Por quê? Porque ele não possui dois pares de lados paralelos e também não possui nenhum par de lados paralelos. Ou seja, eles são quadriláteros não trapézios. Então, vamos lá. Vamos ver algumas propriedades que são do paralelogramo. As propriedades que forem muito, muito importantes, eu vou circular. Vou pintar. Deixa eu só pegar a caneta aqui. Opa. Então, vamos lá. A gente já viu o que é paralelogramo. É o que? É todo quadrilátero que possui lados opostos, paralelos e congruentes. Ou seja, os lados são paralelos e possuem mesma medida. Quando eu falo congruentes, são mesma medida. Então, temos duas propriedades aqui. Ó. A primeira propriedade do paralelogramo é o quê? Que dois ângulos opostos são o quê? São congruentes. Ou seja, ó, esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui são opostos. Eles são o quê? Congruentes. Ou seja, ó, medidas iguais. E dois ângulos não opostos, ou seja, ó, esse aqui e esse aqui, são o quê? Suplementares. Ou seja, somam 180 graus. Eu sei que o ângulo B é igual ao ângulo D. E o ângulo D mais o ângulo C, eu não sei quais são as medidas dele, mas eu sei que a soma desses dois ângulos resulta em 180 graus. Tá? Então, essa diagonal aqui, ó, essa propriedade aqui, a 1, é extremamente importante. Ó, os ângulos opostos são congruentes e dois ângulos não opostos são o quê? São suplementares, somam 180 graus. Então, vamos lá. A propriedade 2 é o quê? As diagonais cortam-se aonde? Cortam-se ao meio. Essas são duas propriedades de quem? Do paralelogramo. Ai, vamos lá. Será que será que o retângulo, o losango e o quadrado, será que essa propriedade vai valer para eles? Vamos lá, vamos ver. Denilson, está me ouvindo? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Olha a propriedade do losango. Ó. O que é um losango? É todo quadrilátero que possui o quê? Os quatro lados congruentes. Ah, professora, mas o quadrado também possui os quatro lados congruentes, ou seja, os quatro lados de mesma medida. O quadrado também é um caso particular do losango. O quadrado também é um losango. Por quê? Porque o quê? É um quadrilátero que possui os quatro lados congruentes. Não deixa de ser um losango. Então, vamos ver aqui essa propriedade do losango. Ó. As diagonais, além de se cortarem ao meio, são o quê? Perpendiculares. Ó. Quando eu digo que duas retas são perpendiculares, elas formam um ângulo de quê? Que ângulo elas formam? Ó, essas duas diagonais aqui, ó, são perpendiculares. Elas formam um ângulo de... Letícia, lembra? 90. Qual, Denilson? Pode falar sem medo. 90. 90 graus, isso aí. Então, quando eu digo, ó, que duas retas, ou duas semi-retas, ou duas diagonais são perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus. Foi mal que eu não estava conseguindo ligar o microfone. Tem problema não. Então, vamos lá. Ó. Veja que o losango, ele também é um paralelogramo. Vê se todas as propriedades lá do paralelogramo não cabem aqui no losango também. Ó. Por isso aqui, ó, valem as mesmas propriedades do paralelogramo. Porque o losango também não deixa de ser um paralelogramo. Só que ele é um paralelogramo o quê? Os quatro lados congruentes. As propriedades do paralelogramo
As duas propriedades lá valem para o losango também. A única coisa que não vale é essa propriedade aqui lá no paralelogramo. Por quê? Porque a gente viu que lá as diagonais se cortam ao meio, mas não formam um ângulo de 90 graus. Aqui, além de se cortarem ao meio, elas formam o quê? Um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque elas são perpendiculares. Ó, aqui a medida do lado AB, aqui, ó, é congruente ao lado BC, que é congruente ao lado CD, que é congruente ao lado DA. Ou seja, os quatro lados são congruentes, têm mesma medida. Então, vamos lá para o próximo. O próximo é o retângulo. Vamos ver aqui, ó. O retângulo, vamos lá, é todo quadrilátero que possui os quatro ângulos internos retos, medindo o quê? 90 graus. Aí vai perguntar assim, professora, mas o quadrado também tem os quatro ângulos internos medindo 90 graus. O quadrado também é um retângulo. Ele é um retângulo e ele é um losango. Então, ele é um caso particular do retângulo e um caso particular do losango. Ele não deixa de ser os dois. Ele tem as propriedades dos dois. Então, vamos lá. Ó. Note que os retângulos também são paralelogramos. Ó, logo valem que as propriedades do paralelogramo. Ó, as diagonais se cortam ao meio e são congruentes. Vê se não vale a outra propriedade. Ó. Os ângulos opostos são o quê? Congruentes. Ou seja, tem mesma medida. E, ó, e os ângulos consecutivos aqui, ó, os ângulos, esse ângulo, o ângulo C e o ângulo D, somados formam um ângulo são suplementares. Ou seja, eles formam um ângulo de 180 graus. A soma dos dois resulta em 180. Então, eles são o quê? Suplementares. Então, vale a propriedade do paralelogramo. Então, o retângulo, ele também é um paralelogramo. Vale as propriedades do paralelogramo. Então, vamos lá. E agora, o trapézio. Deixa eu apagar aqui. Ó, o trapézio. Todo quadrilátero que possui um par de lados opostos, ó. Opostos paralelos. Ou seja, ó, esse lado aqui, ó, é paralelo a esse. Então, isso daqui é um trapézio. Tem um par. Aí, se eu tenho um outro lado paralelo a esse aqui, ó. E aí, eu já não tenho mais um trapézio. Eu tenho o quê? Um paralelogramo. Por quê? Eu vou ter dois pares de lados paralelos. Eu vou ter, ó, um aqui, o outro aqui. Então, ó, quando eu tenho dois pares de lados paralelos, eu tenho o quê? Um paralelogramo. Quando eu tenho um par de lados opostos paralelos, eu tenho o quê? Trapézio. Então, vamos lá. Ó. Ou seja, de acordo com a figura ao lado, não, acima, né? DC é paralelo a AD. Foi o que eu já coloquei aqui, ó. Eles são paralelos. Vou até colocar aqui. Ó. DC é paralelo. Ó, meu símbolo de paralelo ficou terrível. Oh, meu Deus. Paralelo a AD. Ao lado AD. Jesus, ó, como é que ficou bom. Então, aos lados paralelos chamamos de quê? De base. Assim, BC é a base menor, ó, a parte de cima é a base menor, e AD é a base maior. Então, os lados paralelos são bases. E isso vai ser importante na hora da gente calcular a área lá. Vamos lá. Então, vamos ver alguma das áreas desses quadriláteros. Então, a gente viu o quê? A gente só estudou o quê? Os paralelogramos, que são o paralelogramo propriamente dito, o retângulo, o losango e o quadrado, que são o quê? Também são paralelogramos. E os trapézios, que a gente viu que a gente tem o quê? O trapézio isósceles, o escaleno e o retângulo.
Então, vamos lá, ver a área de alguns quadriláteros. Então, vamos lá, a área do retângulo. Como eu calculo? Você já tinha ouvido falar, Letícia, da área do retângulo? Já. Já, ó, é a mesma coisa, ó. Eu estipulo uma unidade de medida de área. Tem um motivo para ser base vezes altura, você sabe? Ó. Ó. Supondo que um negocinho desse aqui, ó, seja a minha unidade de área. Quantas unidades de área eu tenho aqui? Ó. Um quadradinho desses é a minha unidade de área. Como é que eu vou calcular? Ó, em vez de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O que que eu faço? Eu conto quantas unidades de área tem na base e quantas tem na altura e faço o quê? Multiplico, ó. Vê se não é mais fácil contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na base e 2 na altura, ó. 1, 2. O que que eu acabei de contar? Não contei 14? 14 é mole de contar. E se isso daqui tivesse 50 na base e 50 na altura? E aí, como é que eu contaria? Ó, 50 na base e 50 na altura. Seria o quê? 50 vezes 50 vezes 50. 50, né? Ó. Quanto que vai dar? Dois mil e 500. Então, ó, você tem... Eu não tenho paciência para contar 2.000 e poucas unidades diárias. Então, por isso que essa forma de calcular a área do retângulo é muito mais fácil. O que que eu faço? Calculo a base vezes a altura. Então, é base vezes altura. A gente já viu isso na aula de área e perímetro, não já? Eu lembro que eu já falei isso. Então, ó, a área de um quadrado. Como eu calculo a área de um quadrado? Como o quadrado também é um retângulo, sua área também é expressa pelo produto da altura pela base, ou seja, da base pela altura também. Então, porém, o quê? Os quatro lados do quadrado são o quê? Congruentes, têm mesma medida. Então, ó, de acordo com a figura aqui abaixo, ó, esse lado aqui é igual a esse lado, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, os quatro lados são iguais. Então, base vezes altura é a mesma coisa que multiplicar lado vezes lado, não é? Ó, e aí, ó, vamos supor que eu tenha dois aqui. O lado AD mede 2. O lado DC também vai medir 2. Esse, ó, BC também. E aqui também, ó. Qual vai ser a área desse quadrado? Ah, um quadrado com área 9. Ou, com área não. Com o lado medindo 9. Qual seria a área, Denilson? 2 vezes 2, 4. Ó, o lado do quadrado mede 9. Qual é a área do quadrado? Pode falar, Letícia. Oi? Pode falar. Ó, se o lado mede 9, qual seria a área? 9 vezes 9, que é o quê? 81. 81? Então, ó, basta que eu saiba quanto mede o lado. E eu multiplico lado vezes lado. Para mim tá travando um pouco a voz. Ah, tá travando? Só um minuto. Então, vamos lá.
área do losango? Então, vamos lá, ó. Vamos tentar entender, ó. Para chegar a uma fórmula, né, da área. Tá me ouvindo? Então, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui, ó. Para chegar a uma fórmula da área de um losango, então vamos compará-lo ao quê? A um retângulo. Vamos compará-lo a um retângulo. E aí, ó, observe que podemos o quê? A partir de um losango, gerar um retângulo, o quê? Cujos lados são o quê? Congruentes. Ou seja, ó, eu peguei esse losango e gerei um retângulo aqui, ó, cujos lados são congruentes. Os lados são congruentes o quê? As diagonais do losango. Os lados do retângulo são congruentes às diagonais do losango. Então, ó, note que a área do retângulo é dada pelo quê? A área do retângulo, ó, é essa diagonal aqui, ó, diagonal maior, vezes a diagonal menor, que vai ser o quê? Um vai ser a base, que é a diagonal maior, vezes a diagonal menor, que é a altura. Então, ó, a área do retângulo é o quê? Base vezes altura. Ou seja, diagonal maior vezes diagonal menor. Então, como o losango tem área igual à metade da área do retângulo, o que a gente tem? Temos que a área do losango é dada pelo quê? Em função o quê? Do valor das suas diagonais. Então, eu que tenho o quê? Que eu vou pegar a área do retângulo dividido por 2. Por quê? Porque a área do retângulo a gente viu, ó, que é essa diagonal maior aqui, que a gente chamou de quê? De Dzão, vezes essa diagonal menor aqui, ó, que a gente chamou de Dzinho, dividido por 2. Então, qual a área do losango? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, ó, aqui tá um desenho que ficou melhor, ó. Ó, aqui a gente tem o quê? A diagonal maior. Aqui a gente tem o quê? A diagonal menor. Então, qual é a área do losango? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Vamos lá. Opa, passei demais. Ó, e qual é a área do trapézio? Vamos tentar entender. A área do trapézio é dada em função de quê? Em função das bases, que ó, base maior vezes base menor. Ou seja, base maior e base menor, no caso, né? Então, em função das bases e da altura. Então, vamos observar. Aqui está a altura, ó. Então, vamos observar esse trapézio aqui. Então, aqui, ó, observe a figura abaixo e veja que podemos o quê? Traçando uma das diagonais a partir do trapézio em 2 triângulos. Partir o trapézio, ou seja, partir o trapézio em 2 triângulos. Então, vamos lá. Pegamos essa diagonal aqui e partimos o quê? Esse trapézio em 2 triângulos. Nesse triângulo aqui e nesse triângulo de baixo. Então, ó, um triângulo ABC e um triângulo ACD. Então, vamos lá, ó. Qual é a área desse triângulo aqui? Então, vai ser a soma da área desse triângulo mais a soma da área desse triângulo aqui, ó. Vamos lá. Opa, então vamos lá. Quem é esse daqui, ó? A base maior. Qual é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2, ó. Base maior. Então, vamos fazer desse triângulo aqui maior, que é a base. A altura vai ser a mesma para os dois. Dividido por 2, ó. Foi o Bzinho maior, vezes a altura dividido por 2. Mais o triângulo de cima, que é o quê, ó? A base menor, a altura é a mesma, dividido por 2. Então, somando tudo, aqui, ó. Como os denominadores são iguais,
A gente já pôde somar. Não precisou fazer MMC, não precisou fazer nada. E aí, o que eu fiz aqui, ó? Eu só isolei o H. Então, ó, ficou Bzão, que no caso é a base maior, mais Bzinho, vezes a altura, dividido por 2. Então, ó, como a gente consegue entender a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, aqui, ó, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Aonde a gente acha a base maior? Ó, a base maior, base menor, a altura, que é a altura do trapézio, dividido por 2. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E aqui, ó, vamos lá, pessoal. Ó, vamos resolver. A gente já sabe qual é o formato de um campo de futebol. Que forma esse campo de futebol ele tem? Ó, uma empresa, vamos lá, exercício número 1. Uma empresa, ela foi contratada para gramar um campo de futebol que mede o quê? 110 de comprimento, 110 metros de comprimento por 75 metros de largura. Ó, quantos metros quadrados de grama serão necessários para executar esse serviço? O que a gente tem que fazer? Achar o quê? A área desse retângulo, ó. Ele tem o quê? Uma forma retangular. Então, ó, qual é a área do retângulo? Base vezes a altura. Eu vou chamar a altura de H, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá, ó. Quem é a minha base, ó? 110 metros. Quem é a minha altura? 75. Opa! Quanto que daria esse produto aqui, ó? Vamos lá. 110 vezes 75. 8.250 metros quadrados. Então, quantos metros quadrados de grama? 8.250. Então, para isso, a gente teve que calcular o quê? A área dessa região retangular aqui. Então, eu vou colocar uma lista de exercícios lá no grupo sobre área de quadriláteros. E aí a gente corrige na próxima aula, tá ok?